Você sabia que existe uma diferença entre ser traído uma vez e ser traído por todos ao mesmo tempo? Eu descobri isso da pior forma possível. Imagina acordar num dia qualquer e descobrir que sua namorada, seus melhores amigos e até a gravadora que vocês sonhavam em assinar estavam todos conspirando contra você há meses. Agora, imagina descobrir que eles não só te traíram, eles roubaram sua alma, pegaram tudo que você criou com sangue e suor, colocaram o nome deles em cima e ainda te deixaram de fora do maior sucesso da sua vida. Mas sabe o que é mais louco? Quando você pensa que perdeu tudo, às vezes o universo te dá uma chance de ouro para mostrar quem realmente manda no jogo. E cara, quando essa chance chega, você não pode vacilar. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Tudo começou há 3 anos. Quando eu ainda acreditava que sonhos se realizavam só com trabalho duro e boa intenção. Meu negócio sempre foi música. Desde moleque, eu passava horas trancado no quarto rabiscando letras no caderno, tentando encaixar melodias que vinham na minha cabeça. Minha mãe vivia reclamando do barulho do violão, mas nunca me impediu de tentar. Quando formei a banda, éramos só eu, o João no baixo e o Marcos na bateria. 3 caras sem grana, sem equipamento decente, mas com uma vontade absurda de mostrar nossa música pro mundo. A gente ensaiava na garagem da casa da minha avó, entre as ferramentas velhas e o cheiro de naftalina. Não era glamuroso, mas era nosso. Os primeiros shows foram um massacre. Tocávamos depois da meia-noite em barzinhos vazios, para plateias de 5 pessoas. E olhe lá, o dono do estabelecimento pagava uma mixaria. Às vezes, nem isso. Lembro de uma noite que dividimos um pastel de queijo e uma Coca-Cola de 2 litros entre nós 3 depois do show. Era nossa única refeição decente do dia. Mas sabe o que mais me marcava? Era ver a cara das poucas pessoas que paravam para escutar quando eu cantava as músicas que escrevia. Algumas ficavam vidradas, outras meio que balançavam a cabeça no ritmo. Tinha algo ali, eu sabia. Minhas letras falavam de coisas reais. Desilusão, esperança, aquela sensação de estar sempre correndo atrás de algo que parece impossível de alcançar. Eu era o cara que fazia tudo na banda. Escrevia as letras, compunha as melodias, marcava os ensaios, corria atrás dos eventos, carregava equipamento. João e Marcos eram talentosos, mas meio acomodados. Eu não ligava. Na verdade, eu gostava de estar no controle. Sentia que estava construindo algo meu, algo que ia deixar minha marca no mundo. Durante 2 anos foi essa rotina. Subir no palco, tocar pro vazio, voltar para casa, escrever mais música. A gente melhorou bastante nesse tempo. Eu desenvolvi uma identidade musical. Um jeito próprio de contar histórias através das letras. As pessoas começaram a nos conhecer na cena local. Não éramos famosos, mas tínhamos nosso público fiel. Foi aí que ela apareceu. Lembro do dia exato. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro. A gente estava no estúdio caseiro que montei na garagem, gravando demos das músicas novas. João chegou com uma menina do lado, cabelo cacheado, olhos claros, um sorriso que parecia iluminar o ambiente inteiro. Galera, essa é a Letícia. Ela canta. Quando ela abriu a boca para cantar pela primeira vez, o mundo parou. Não é exagero. A voz dela tinha uma textura única, conseguia transmitir emoção de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela pegou uma das minhas letras e cantou como se tivesse vivido cada palavra que eu escrevi. Naquele momento, eu soube 2 coisas. Primeiro, que nossa banda tinha acabado de encontrar sua vocalista. Segundo, que eu estava ferrado. Porque não era só o talento dela que me chamou a atenção. Era tudo. A forma como ela se movia, como interpretava as letras, como parecia entender exatamente o que eu queria dizer com cada verso. Era como se ela tivesse nascido para cantar as músicas que eu escrevia. Conversamos depois do ensaio. Ela disse que estava procurando uma banda há meses, que queria fazer música de verdade, não aquelas coisas comerciais vazias que tocavam no rádio. Falou que gostou do nosso som, da profundidade das letras. Me senti visto e entendido. 2 semanas depois, ela já era oficialmente nossa vocalista. A mudança foi imediata. Com Letícia na frente, a banda ganhou uma energia completamente diferente. Nossos shows passaram a ter mais público. As pessoas vinham especificamente para ver ela cantar. E eu não tinha ciúme disso. Pelo contrário, ficava orgulhoso. Afinal, eram minhas letras que ela estava interpretando tão bem. Começamos a nos aproximar fora dos ensaios. Conversávamos por horas sobre música, sobre a vida, sobre nossos sonhos. Ela me contava sobre a infância difícil, sobre como a música salvou ela de uma adolescência complicada. Eu falava sobre meus planos para a banda, sobre as músicas que ainda queria escrever. Foi acontecendo naturalmente. Primeiro foram jantares depois dos ensaios, depois passeios no fim de semana.
Até que numa noite, depois de um show especialmente bom, ela me beijou no estacionamento do bar. Decidimos manter em segredo. Não queríamos complicar a dinâmica da banda misturando romance com trabalho. João e Marcos desconfiavam, mas nunca perguntaram diretamente. A gente era discreto, profissional durante os ensaios e shows, mas quando estávamos sozinhos era mágico. Ela entendia minha música de um jeito que ninguém nunca entendeu. Às vezes, eu mostrava uma letra nova e ela já sabia exatamente como queria interpretar. Era como se fôssemos feitos um pro outro. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. A banda crescia, meu relacionamento com Letícia se aprofundava, e eu sentia que finalmente estava no caminho certo. Escrevi algumas das minhas melhores músicas nessa época. Letras sobre amor, sobre esperança, sobre a sensação de que tudo era possível quando você tem as pessoas certas do seu lado. Durante esse período dourado, eu me sentia invencível. Acordava todos os dias com novas ideias musicais, novas histórias para contar através das letras. Era como se o amor tivesse desbloqueado uma parte criativa que eu nem sabia que existia em mim. Lembro de uma noite específica, depois de um show particularmente bom no Mirante Bar. A gente tinha tocado para uma plateia de umas 100 pessoas, e pela primeira vez senti que realmente conectamos com o público. As pessoas não estavam só ouvindo, estavam vivendo cada música junto com a gente. Voltamos pro meu apartamento. Eu, Letícia, João e Marcos. Pedimos uma pizza, abrimos umas cervejas e ficamos conversando sobre o futuro da banda até às 5 da manhã. Letícia estava encostada em mim no sofá, brincando com as cordas do meu violão, enquanto eu dedilhava melodias soltas. Você tem que escrever mais músicas sobre esperança, ela disse. As pessoas precisam de esperança. Foi naquela madrugada que escrevi Amanhecer Novo, uma das músicas que mais tarde ela transformaria em sucesso próprio. Na época, eu mostrei para ela primeiro, antes mesmo do João e do Marcos. Queria ver a reação dela, saber se a letra tocava ao coração dela do mesmo jeito que tocava ao meu. Ela chorou quando ouviu. Disse que a música falava exatamente o que ela sentia sobre nossa relação, sobre como eu tinha chegado na vida dela no momento certo. Fizemos amor naquela noite com a música ainda ecoando na minha cabeça. Como eu era ingênuo. Nos meses seguintes, nossa rotina se tornou quase doméstica. Letícia passou a dormir na minha casa 3, 4 vezes por semana. A escova de dente dela tinha lugar fixo no banheiro. As roupas dela dividiam espaço no guarda-roupa. A gente cozinhava junto, assistia filmes abraçados no sofá. Planejava o futuro como se fôssemos ficar juntos para sempre. Ela tinha mania de me observar enquanto eu escrevia. Ficava deitada na cama, me olhando sentar no chão com o violão, rabiscando versos no caderno. Dizia que amava ver o processo criativo acontecendo, que era como assistir magia sendo feita. Um dia você vai ser reconhecido como um dos melhores letristas do país, ela falava. Suas palavras têm um poder que eu nunca vi em ninguém. Essas palavras alimentavam minha alma. Eu me sentia visto, compreendido, valorizado. Achava que finalmente tinha encontrado alguém que entendia minha arte de verdade. A primeira vez que ela sugeriu mudanças numa letra, não me incomodei. Era Solidão Urbana, uma música sobre isolamento na cidade grande. Ela achou que uma parte ficaria mais universal se eu mudasse alguns detalhes específicos para coisas mais genéricas. Assim, mais gente vai se identificar, explicou. Fazia sentido, e eu queria que nossas músicas chegassem no maior número possível de pessoas. Fiz as mudanças que ela sugeriu. Foi o primeiro passo para minha perdição. Depois disso, ela começou a participar mais ativamente do processo criativo, sempre com sugestões pequenas, sempre para melhorar a música. Eu aceitava porque vinha de quem eu amava, de quem confiava completamente. O problema é que essas participações foram crescendo. Do que tal mudar essa palavra, passou para que tal reescrever essa estrofe inteira. E eu, cego de paixão, achando que éramos uma dupla criativa perfeita. Teve uma vez que passamos a noite inteira reescrevendo Cicatrizes Invisíveis. Ela disse que a letra original estava muito pessoal, que precisava de mais apelo comercial. Mudamos 3 estrofes inteiras, simplificamos o refrão, tiramos algumas metáforas que ela achou complicadas demais. Quando terminamos, no dia seguinte, ela estava eufórica. Agora sim ficou perfeita. Essa música vai ser um sucesso. E foi. Mas já não era mais completamente minha. O João e o Marcos começaram a notar essas mudanças também. Numa conversa depois de um ensaio, o João comentou: "Cara, suas letras estão ficando diferentes. Mas, não sei, mais simples?" "É influência da Letícia", respondi. "Ela tem um olhar comercial que eu não tenho. Mas não era isso que fazia suas músicas especiais? Essa complexidade, essa profundidade?
Na época defendia as mudanças. Disse que era evolução, que artista tinha que saber se adaptar. Mas no fundo, uma parte de mim concordava com o João. Minhas letras estavam perdendo a personalidade. Letícia também começou a me influenciar em outras áreas. Mudou meu corte de cabelo, minha forma de me vestir nos shows, até minha postura no palco. Dizia que eu precisava ter mais presença de palco, que música não era só sobre talento, mas sobre imagem também. Você tem potencial para ser uma estrela, ela falava. Só precisa se permitir brilhar. Mas enquanto ela me moldava para brilhar, eu não percebia que ela estava se posicionando para ser o sol ao meu redor. A mudança mais sutil, mas mais perigosa, foi na dinâmica dos shows. Gradualmente, Letícia foi assumindo mais protagonismo no palco. Começou a falar mais com o público entre as músicas, a contar as histórias por trás das canções. Histórias que, na verdade, eram minhas experiências pessoais, mas ela contava como se fossem nossas. Essa próxima música nasceu de uma experiência que vivemos juntos, ela dizia para o público. É sobre superação, sobre não desistir dos sonhos. Tecnicamente, não era mentira, mas também não era a verdade completa. A música era sobre minha superação, meus sonhos, minhas lutas. Ela só interpretava. Mas o público começou a associar as histórias com ela. E eu, bobo, achava lindo ver minha namorada conectando com as pessoas através da minha música. O primeiro grande sinal de alarme que ignorei foi quando um fã nos abordou depois de um show. Era um rapaz jovem que disse ter se identificado muito com nossas letras. Letícia, suas composições salvaram minha vida. Ele disse olhando diretamente para ela, especialmente Cicatrizes Invisíveis. É como se você soubesse exatamente o que eu estava passando. Esperava que ela me apresentasse como o compositor. Ou pelo menos que dividisse o crédito comigo. Mas ela só sorriu e disse: "Fico feliz que nossa música tenha tocado você. É para isso que a gente faz arte. Nossa música. Como se tivéssemos composto juntos." Quando chegamos em casa naquela noite, conversei com ela sobre isso. "Por que você não falou que eu escrevi a letra? Amor? A banda é nossa. A música é nossa. Por que ficar separando as coisas?" Era uma resposta que fazia sentido na superfície. Mas alguma coisa no meu peito não se acalmou. Nos últimos meses, antes de tudo desabar, nosso relacionamento começou a ficar estranho. Letícia estava mais distante, mais misteriosa. Tinha reuniões que não me contava, conversas de telefone que interrompia quando eu chegava perto. Quando perguntava, ela sempre tinha uma explicação plausível. Era sobre trabalho freelance que fazia para complementar a renda, sobre amigas com problemas pessoais, sobre família. Nunca nada suspeito demais. Mas sempre alguma coisa. E eu, completamente apaixonado e confiante, nunca questionei de verdade. A última música que escrevi antes da traição ser descoberta foi Último Abraço. Era sobre a sensação estranha de estar perdendo alguém que ama, mesmo estando fisicamente junto. Sobre pressentir o fim de algo bom sem conseguir evitar. Quando mostrei para Letícia, ela ficou em silêncio por um longo tempo depois que eu terminei de tocar. "É uma música triste", ela disse finalmente. "É uma música honesta." Nem toda honestidade precisa virar música. Foi a primeira vez que ela rejeitou completamente uma composição minha. Disse que não queria cantar aquela música, que não combinava com a vibe que estávamos construindo. Hoje eu entendo o porquê. A música falava exatamente sobre o que ela estava fazendo comigo, sobre a traição que estava arquitetando. Deve ter sido desconfortável demais ouvir meus sentimentos transformados em versos que a descreviam perfeitamente. Que idiota eu fui. 6 meses depois que Letícia entrou na banda, nossa vida mudou completamente. De uma hora para outra, viramos a sensação da cena alternativa da cidade. Os shows que antes aconteciam para 5 pessoas bêbadas agora lotavam casas de 200, 300 pessoas. E o mais louco, a galera cantava junto às letras que eu escrevia. Foi numa dessas noites, num show no Espaço Cultural do Centro, que apareceu o cara da gravadora. Rodrigo se apresentou como caçador de talentos da Stellar Records. Disse que estava de olho na gente há algumas semanas, que nosso som tinha potencial comercial sem perder a autenticidade. Lembro que saímos todos eufóricos do show naquela noite. Fomos comemorar num boteco 24 horas e ficamos até o amanhecer falando sobre as possibilidades. Letícia estava radiante, falando sobre como sempre sonhou em gravar um álbum de verdade. João e Marcos mal conseguiam acreditar que uma gravadora tinha interesse na gente. Eu estava feliz, claro, mas também preocupado. Tinha ouvido histórias de bandas que assinaram contratos ruins e se foderam. Por isso, quando Rodrigo marcou uma reunião para a semana seguinte, insisti que todos fôssemos juntos.
A reunião foi na sede da Stellar, num prédio envidraçado no centro financeiro. O escritório do Rodrigo era cheio de discos de ouro na parede, fotos dele com artistas famosos. Ele nos recebeu bem, ofereceu café, falou sobre nosso potencial. Mas quando começou a falar sobre números, sobre como o mercado funcionava, eu percebi que ele se dirigia mais para Letícia do que para o resto da banda. Não era nada muito óbvio, mas eu estava atento. Ele fazia perguntas para ela sobre suas influências musicais, sobre seus planos como artista. Ainda assim, quando ele ofereceu um contrato para a banda toda, ficamos todos animados. Disse que queria trabalhar conosco aos poucos. Primeiro lançar alguns singles, ver a resposta do público, depois partir para um álbum completo. O primeiro single que escolhemos foi Noites Vazias, uma música que escrevi sobre aqueles primeiros tempos da banda, tocando para os bares vazios. Letícia cantava ela de um jeito que arrepiava, colocando uma melancolia na voz que tornava a música ainda mais poderosa. Gravamos num estúdio profissional pela primeira vez. Foi surreal ver minhas letras sendo registradas com qualidade de verdade, com produção, com todo aquele cuidado técnico. Quando ouvi o resultado final, quase chorei. Era exatamente como eu imaginava que nossa música deveria soar. O single foi lançado numa sexta-feira. Em menos de uma semana, estava tocando em várias rádios da cidade. As redes sociais da banda explodiram. De repente, tínhamos milhares de seguidores novos. As pessoas compartilhavam a música, faziam covers, criavam vídeos no TikTok com nossa canção de fundo. Era tudo que eu sempre sonhei. Minhas letras chegando em milhares de pessoas, tocando corações, fazendo diferença na vida de alguém. Recebi a mensagem de gente dizendo que a música salvou o dia deles, que se identificaram com cada verso. Mas foi aí que comecei a notar as primeiras coisas estranhas. Numa entrevista para uma rádio local, o apresentador perguntou sobre o processo criativo da banda. Esperava que Letícia me passasse a palavra, já que eu era quem escrevia. Mas ela respondeu de forma vaga, falando sobre inspirações coletivas e energia do grupo. Não mentiu, mas também não deixou claro que as letras eram minhas. Achei estranho, mas não quis fazer drama. Talvez ela tivesse ficado nervosa na entrevista. Depois teve aquela matéria no jornal da cidade. O jornalista focou bastante na Letícia, chamando ela de a nova voz da música alternativa local. A foto que usaram era dela sozinha, não da banda toda. Quando li a matéria, vi que ele atribuía a composição sensível e letras profundas à talentosa artista, sem mencionar especificamente quem escrevia o quê. Conversei com ela sobre isso numa noite que estávamos na minha casa. Falei que estava me incomodando um pouco essa confusão sobre os créditos das músicas. Amor, você sabe que eu jamais tentaria roubar seu mérito. Ela parecia sincera. Disse que entendia minha preocupação, que era tudo muito novo para ela também. Prometeu que na próxima entrevista deixaria bem claro quem fazia o que na banda. Eu acreditei. Queria acreditar. O segundo single veio 2 meses depois. Cicatrizes Invisíveis. Uma música que escrevi sobre superação, sobre como as feridas da vida às vezes nos fortalecem. Mais uma vez, a interpretação da Letícia era perfeita. Ela conseguia transmitir a dor e a esperança que eu coloquei na letra. Desta vez, o sucesso foi ainda maior. A música chegou no top 10 das rádios locais e começou a tocar em outras cidades também. Nossos shows passaram a lotar rapidamente. Empresários de outras cidades ligavam querendo contratar a banda. Mas as entrevistas continuavam seguindo o mesmo padrão. Letícia sempre no centro das atenções, respondendo sobre nosso processo criativo de forma que não esclarecia nada. E o pior, ela parecia estar gostando cada vez mais dessa posição de protagonista. Numa entrevista para um blog de música, o cara perguntou diretamente sobre as letras das músicas. As letras têm uma profundidade muito grande. Como surge a inspiração para vocês? Era a deixa perfeita para ela me dar os créditos. Mas ela desviou. Acho que quando você vive experiências intensas, elas naturalmente fluem através da música. A gente procura sempre ser honesto nos nossos sentimentos. Fiquei puto. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Ela estava falando das minhas experiências como se fossem dela. Naquela noite tivemos nossa primeira briga séria. Porra, Letícia! Era só você falar que eu escrevo as letras. Por que é tão difícil? Calma, não precisa ficar assim. A banda é nossa, a música é nossa. Por que ficar dividindo tudo em caixinhas? Porque eu passo noites acordado escrevendo essas letras. Elas saem da minha alma, dos meus sentimentos. Você só interpreta. Só interpreto? Você acha que qualquer um consegue cantar suas músicas do jeito que eu canto? Ela não estava errada. A interpretação dela era fundamental para o sucesso das músicas. Mas isso não justificava ela se apropriar dos créditos da composição. Fizemos as pazes naquela noite, mas ficou um clima esquisito.
Pela primeira vez, senti que éramos mais parceiros de trabalho do que namorados. As coisas ficaram ainda mais tensas quando Rodrigo ligou falando sobre o álbum completo. Disse que a gravadora queria apostar pesado na gente, que estava pensando numa campanha nacional. Marcou uma reunião para a semana seguinte para discutir os detalhes. Dessa vez, quando chegamos na gravadora, tinha mais gente na sala. Rodrigo apresentou a equipe de marketing, a assessora de imprensa, o produtor musical. Todos muito animados com nosso potencial. Mas durante toda a reunião percebi que eles se dirigiam principalmente para Letícia. Falavam sobre o rosto da banda, sobre a personalidade que ia representar o projeto. Eu, João e Marcos parecíamos figurantes. Quando saímos da reunião, Letícia estava eufórica. Falou sobre as possibilidades, sobre como nossa vida ia mudar, sobre os sonhos que finalmente iam se realizar. Mas eu não conseguia dividir o entusiasmo dela. Alguma coisa estava errada. Eu sentia no estômago. 2 semanas depois, Rodrigo ligou marcando uma reunião. Apenas com alguns membros da banda para discutir questões artísticas específicas. Perguntei quem ele queria na reunião. Basicamente quem está mais envolvido com a parte criativa. A Letícia, principalmente. Meu sangue gelou. E eu? Eu escrevo todas as letras da banda. Claro. Você também, obviamente. É que a Letícia tem um perfil mais comercial, sabe? Pro público, ela representa melhor a imagem que queremos passar. Desliguei o telefone com um mal-estar terrível. Pela primeira vez, pensei que talvez eu estivesse sendo deixado de lado no meu próprio projeto. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma semana começaram a aparecer os sinais mais evidentes de que algo estava errado. Letícia estava recebendo ligações constantes de números que ela não atendia na minha frente. Quando tocava, ela olhava a tela, ficava tensa e mandava para a caixa postal. Telemarketing, ela explicava. Essa semana está terrível. Mas eu via a expressão no rosto dela. Não era irritação com o vendedor insistente. Era ansiedade, nervosismo, como se estivesse evitando algo importante. Numa dessas noites, ela adormeceu no meu sofá assistindo um filme. O celular dela tocou e, sem pensar, olhei a tela. Era Rodrigo, o cara da gravadora. 3 da manhã. Que tipo de conversa profissional acontece 3 da manhã? Balancei ela devagar para acordar. Amor, seu celular. É o Rodrigo. Ela pulou do sofá como se tivesse levado um choque. Pegou o telefone e saiu correndo para o quarto, fechando a porta atrás dela. Consegui ouvir apenas pedaços da conversa através da parede. Não posso falar agora. Ele está aqui. Amanhã a gente resolve. Quando ela voltou, tentei perguntar sobre o que era. Disse que Rodrigo estava tendo problemas com outro artista e queria conselhos dela. Não fazia muito sentido, mas eu queria acreditar. Os ensaios também mudaram de padrão. Antes, a gente ensaiava religiosamente toda terça e quinta. Mas Letícia começou a faltar, sempre com desculpas de última hora. Trabalho extra, compromissos familiares, dor de cabeça. Quando ela aparecia, estava diferente. Menos focada na música, mais preocupada com detalhes técnicos que nunca tinham importado antes. Perguntava sobre acordes específicos, sobre a estrutura das melodias, sobre como eu desenvolvia as harmonias. Estou tentando entender melhor o processo, ela explicava. Quero ser uma musicista mais completa. João e Marcos também notaram a mudança. Numa quinta que ela faltou mais uma vez, João comentou. Cara, a Letícia anda estranha. Parece que está com a cabeça em outro lugar. Deve ser estresse do trabalho, respondi. Ela anda sobrecarregada. Ou então ela arranjou outro namorado, brincou Marcos. A piada me incomodou mais do que deveria. Não porque eu achasse que ela me trairia romanticamente, mas porque me fez perceber que realmente não sabia mais o que acontecia na vida dela. Tentei conversar com ela sobre isso numa noite que estávamos jantando em casa. Perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, se nossa relação estava passando por algum problema. Você está ficando paranoico, ela disse. Está tudo normal. Só estou passando por uma fase mais corrida no trabalho. Que trabalho? Você nunca me conta detalhes sobre o que anda fazendo. São coisas chatas, administrativas. Você não ia se interessar, mas eu queria me interessar. Queria participar da vida dela como ela participava da minha. Quando insisti, ela mudou de assunto. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Uma terça-feira que ela disse que não podia ensaiar porque tinha um compromisso importante, resolvi passar no estúdio mesmo assim. Chegando lá, vi o carro do Rodrigo estacionado na frente. Estranhei porque ele nunca tinha ido ao nosso estúdio antes. Entrei devagar, tentando não fazer barulho.
Ouvi vozes na sala principal. Era Letícia e Rodrigo. Mais duas pessoas que não reconhecia as vozes. Fiquei escondido no corredor, tentando ouvir a conversa. Consegui captar apenas fragmentos, mas o suficiente para ficar alarmado. O material está pronto. Precisa ser discreto. Ele não pode saber ainda. Quando vamos oficializar, depois do segundo single? Ele vai criar problema, mas legalmente estamos cobertos. Meu coração disparou. Estavam falando de mim. Tinham que estar. Mas falando sobre o quê? Fiquei ali por mais 10 minutos, mas não conseguia entender o contexto completo. Quando percebi que eles estavam se preparando para sair, corri para o estacionamento e me escondi atrás de um carro. Vi Rodrigo saindo com 2 homens de terno que não conhecia. Depois veio Letícia. Ela olhou ao redor como se estivesse verificando se não tinha ninguém por perto, entrou no carro e saiu em disparada. Naquela noite, quando ela chegou em casa, tentei sondar sobre onde tinha estado. Como foi seu compromisso? Chato, muito administrativo, como eu disse. Com quem foi? Pessoal do trabalho freelance, você não conhece. Mais uma mentira. Ela tinha estado com Rodrigo, eu tinha visto. Mas por que mentiria sobre isso? As coisas pioraram na semana seguinte. Letícia começou a fazer perguntas estranhas sobre meus direitos autorais. Queria saber se eu tinha registrado as músicas, onde guardava as partituras originais, como funcionava o processo de licenciamento. Por que a curiosidade súbita? Perguntei. Estou pensando em registrar minhas próprias composições. Quero me proteger. Que composições? Você não compõe? Ainda não. Mas pretendo começar. Era plausível. Talvez ela realmente quisesse começar a compor. Mas alguma coisa na forma como ela fazia essas perguntas me deixava desconfortável. Teve uma noite que ela achou que eu estava dormindo e a ouvi conversando baixinho no telefone no banheiro. Já consegui as informações. Ele tem tudo registrado no nome dele. Mas os contratos cobrem isso. Não vai dar problema. Fingi que continuava dormindo quando ela voltou para a cama. Mas passei o resto da noite acordado, tentando entender o que estava acontecendo. A gota d'água foi quando descobri que ela tinha copiado todos os meus arquivos de música do computador. Não foi por acaso. Eu tinha deixado um documento aberto no desktop e quando voltei, estava fechado. Verificando o histórico de atividade, vi que vários arquivos de música tinham sido acessados. Quando confrontei ela, ficou visivelmente nervosa. Eu estava procurando uma música específica para ouvir. Não lembrava o nome do arquivo. Por que não pediu? Eu teria encontrado para você. Não queria te incomodar. Mas ela não tinha aberto apenas um arquivo. Tinha aberto mais de 20, incluindo demos antigas que nunca tínhamos trabalhado juntos. Foi nesse momento que uma suspeita terrível começou a se formar na minha cabeça. E quando a suspeita se tornou certeza, meu mundo desabou. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Na semana seguinte, fui para a reunião com Rodrigo e Letícia. O João e o Marcos nem foram chamados, o que já me deixou desconfiado. Chegando lá, percebi que não era só uma conversa sobre direcionamento artístico. Tinha contratos em cima da mesa. Rodrigo começou falando sobre o novo projeto da gravadora. Disse que queriam investir pesado num artista solo, alguém com potencial para estourar nacionalmente, e que após analisar nosso trabalho, chegaram à conclusão de que Letícia tinha esse perfil. Mas calma, isso não significa abandonar a banda. É mais uma expansão, uma oportunidade de crescimento. Letícia estava quieta, mas percebi que ela não parecia surpresa com a proposta. Era como se já soubesse o que ia rolar naquela reunião. Rodrigo continuou explicando. Queriam lançar Letícia como artista solo, mas usando algumas das nossas músicas como base. Disse que as letras que eu escrevia tinham um apelo comercial forte, que com a voz dela podiam virar hits nacionais. E obviamente vocês vão receber os créditos de composição. A gente só quer adaptar algumas coisas para funcionar melhor no mercado pop. Parecia justo, pelo menos à primeira vista, mas quando li o contrato comecei a perceber as pegadinhas. Os créditos de composição estavam divididos de forma estranha. Meu nome aparecia como co-compositor, junto com Letícia, mesmo nas músicas que eu tinha escrito sozinho. E tinha uma cláusula que dava à gravadora o direito de fazer adaptações necessárias sem consulta prévia. Questionei isso com Rodrigo. Olha, é padrão do mercado. A Letícia vai ser a intérprete principal, então ela naturalmente vira co-compositora. E sobre as adaptações, vocês vão ser consultados sempre que possível. Não gostei, mas Letícia me convenceu a assinar. Disse que era nossa chance de chegar no mainstream, que depois a gente podia renegociar os termos, que o importante era não perder a oportunidade. Confiei nela. Confiei no amor que achei que a gente tinha. Os meses seguintes foram uma correria.
Letícia começou a gravar o álbum solo dela, usando adaptações das minhas músicas. Eu participava das sessões de gravação, dava opiniões sobre arranjos, ajudava com ajustes nas letras quando necessário. Mas aos poucos fui percebendo que minha presença não era mais tão bem-vinda no estúdio. Rodrigo sempre arrumava desculpas para eu não participar de certas reuniões. Dizia que eram questões técnicas ou decisões de produção que não precisavam da minha input. Letícia também mudou comigo. Ficou mais distante, mais profissional. Nosso relacionamento virou algo secundário perto da carreira dela. Quando eu tentava conversar sobre o futuro da nossa banda original, ela desconversava. Vamos focar no que está funcionando agora. Depois a gente vê. A primeira música do álbum dela foi lançada numa terça-feira de março. Era uma versão reformulada de Cicatrizes Invisíveis, a música que eu tinha escrito sobre superação. Mas quando ouvi no rádio, quase não reconheci. Tinham mudado partes da letra, incluído um refrão mais chiclete, mudado completamente a segunda estrofe. E o pior, nos créditos que apareciam na tela, meu nome estava em letras pequenas como compositor adicional. O destaque ia todo para Letícia como compositora e intérprete. Liguei para Rodrigo puto da vida. Porra, cara, essa música é minha. Como assim compositor adicional? Calma, rapaz. A gente fez algumas adaptações para funcionar melhor no rádio. E tecnicamente, como a Letícia participou das mudanças, ela também é compositora. Mudanças que eu nem fui consultado. Olha, estava no contrato que você assinou. A gente tem autonomia para fazer os ajustes necessários. Desliguei o telefone com vontade de quebrar tudo. Fui correndo para a casa da Letícia para conversar com ela. Precisava entender o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ela estava com uma cara estranha, como se estivesse esperando essa conversa. Letícia, que merda é essa? Minha música saiu desfigurada e eu nem soube das mudanças. Amor, você precisa entender como o mercado funciona. Às vezes, é preciso fazer ajustes. Ajustes? Você mudou a alma da música. E por que meu nome está aparecendo como compositor adicional? Foi aí que ela falou a frase que destroçou tudo. Por que você escreveu a base, mas eu que dei vida para ela? Sem a minha interpretação, sem as minhas ideias, essa música não teria chegado onde chegou. Não acreditei no que estava ouvindo. Você está falando sério? Você está se apropriando das minhas composições. Não é apropriação. É colaboração. A gente é uma equipe. Equipe? Então por que eu não soube das mudanças? Por que não fui consultado? Ela suspirou como se estivesse cansada de me explicar algo óbvio. Porque você não entende do mercado. Você pensa só como artista, não como profissional. Aquilo foi uma facada. A mulher que eu amava, que eu achei que me amava, estava me tratando como um amador, como alguém que não entendia do próprio trabalho. Saí de lá arrasado. Mas ainda tinha a esperança de que fosse um mal-entendido, que as coisas pudessem se ajustar. Que idiota! Nas semanas seguintes, as outras músicas do álbum foram sendo lançadas. Todas baseadas em composições minhas, todas com os créditos divididos de forma injusta. E o pior, todas fazendo sucesso. O álbum da Letícia estava bombando nas rádios, viralizando nas redes sociais. Eu via minhas letras, minhas melodias, meus sentimentos sendo cantados por milhões de pessoas. Mas não como minha obra, como obra dela. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira de junho. Eu tinha ido ao estúdio para buscar umas coisas minhas que tinham ficado lá. Cheguei mais cedo que o combinado e ouvi vozes na sala de reunião. Era Letícia, Rodrigo e mais duas pessoas que eu não conhecia. Estavam discutindo o próximo álbum dela. A gente precisa de material novo, dizia Rodrigo. O público quer mais músicas no mesmo estilo. Sem problema, respondeu Letícia. Eu tenho várias ideias. E se precisar, posso pegar mais algumas letras antigas dele. Tem muito material bom guardado. Meu sangue gelou. Ela estava falando das minhas músicas como se fossem propriedade dela. Mas você acha que ele não vai criar problema? Perguntou uma das vozes que eu não conhecia. Letícia riu. Um riso frio que eu nunca tinha ouvido antes. Ele? Ele não tem opção. Sem a banda, sem mim, ele não é nada. Sempre foi só o compositor. Quem dá vida às músicas sou eu. E se ele resolver partir para cima juridicamente? Com que dinheiro? E além disso, os contratos estão todos certinhos. Eu me certifiquei disso. Foi aí que eu entendi tudo. Não era coincidência. Não era má interpretação de contrato. Era plano. Ela tinha planejado me roubar desde o início. Rodrigo falou alguma coisa sobre manter ele por perto até sair o segundo álbum para não dar problema. E então ouvi a frase que acabou comigo. Relaxa, disse Letícia.
Ele está apaixonado demais para perceber o que está acontecendo, e quando perceber, vai ser tarde demais. Saí dali sem buscar minhas coisas, entrei no carro e dirigi sem destino, chorando de raiva, de decepção, de humilhação. A mulher que eu amava tinha me usado, me manipulado, me roubado, e o pior, tinha feito isso rindo da minha cara. Quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e fiquei 3 dias sem sair. Não atendia telefone, não respondia mensagem. Só pensava em como eu tinha sido idiota, em como não tinha percebido os sinais. Mas no 3º dia, algo mudou dentro de mim. A tristeza virou raiva. E a raiva virou determinação. Se eles achavam que iam me enterrar em silêncio, estavam muito enganados. Sentei no meu violão e comecei a escrever. Não uma música qualquer. A verdade. Toda a verdade. Com nomes, datas, detalhes. Cada traição, cada mentira, cada momento em que fui passado para trás. Passei os próximos 2 meses escrevendo o álbum da minha vida. Não era só música, era vingança em forma de arte. E quando eu terminei, sabia que tinha em mãos algo explosivo. Algo que ia mudar tudo. Mas antes de fazer qualquer coisa, precisava ter certeza absoluta de que minhas suspeitas estavam corretas. Não podia arriscar destruir relacionamentos baseado apenas em paranoia. Então fiz algo que nunca pensei que seria capaz de fazer. Comecei a espionar a mulher que amava. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular e comecei a gravar conversas. Não todas, só quando percebia que ela estava sendo evasiva ou quando recebia aquelas ligações misteriosas. A primeira gravação útil foi numa terça-feira. Ela recebeu uma ligação do Rodrigo enquanto estávamos almoçando. Como sempre, saiu da mesa para atender. Mas dessa vez, deixei o celular gravando na mesa e, com desculpa de ir ao banheiro, passei perto de onde ela estava falando. Não, ele não suspeita de nada. Claro que não vou contar. Você acha que eu sou idiota? O cronograma continua o mesmo. Depois do lançamento, a gente resolve a situação. Quando ela voltou, perguntei sobre a ligação. Trabalho. Respondeu cortando o assunto. Mas eu tinha gravado tudo, e pela primeira vez, tinha evidência concreta de que alguma coisa estava sendo escondida de mim. Nas semanas seguintes, intensifiquei a vigilância. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Os horários que ela chegava e saía, as roupas que usava em diferentes ocasiões, os lugares que dizia que ia versus os lugares onde realmente podia estar. Descobri que ela mentia sobre pequenas coisas constantemente. Dizia que ia no mercado e voltava sem compras. Falava que tinha encontrado uma amiga e chegava com cheiro de perfume masculino. Pequenas mentiras que, isoladas, pareciam insignificantes, mas juntas formavam um padrão. O momento da verdade chegou numa quinta-feira. Letícia disse que tinha uma reunião de trabalho que ia durar até tarde e que não podíamos nos ver, mas algo na forma como ela falou me fez desconfiar. Decidi segui-la. Esperei ela sair do prédio e fui atrás, mantendo distância. Ela não foi para nenhum escritório ou local de trabalho. Foi direto para o estúdio da Stellar Records. Fiquei observando de longe. Vi ela entrando no prédio, cumprimentando o segurança como se fosse uma visita frequente. Isso me intrigou porque ela nunca tinha mencionado ir lá sem mim. Esperei 2 horas do lado de fora. Quando ela saiu, veio acompanhada de 3 pessoas. Rodrigo e 2 homens que eu não conhecia, mas que vestiam ternos caros e tinham cara de executivos. Eles conversaram no estacionamento por alguns minutos. Vi Rodrigo entregar um envelope para ela. Vi ela olhando papéis, assinando alguma coisa. Vi os apertos de mão, os sorrisos satisfeitos, e então uma das coisas mais dolorosas que já presenciei. Vi Rodrigo beijando ela no rosto de forma carinhosa demais para ser apenas profissional. E vi ela retribuindo o carinho. Não era um affair romântico, percebi. Era algo pior. Era cumplicidade. Era conspiração. Naquela noite, quando ela chegou em casa, fingi normalidade. Perguntei como tinha sido o trabalho. Cansativo, ela respondeu. Muito administrativo. Com quem foi a reunião? Pessoal de um projeto freelance. Chato demais. Mais mentiras. Descaradas, fáceis, automáticas. Foi aí que tomei a decisão de confrontar a situação de uma vez por todas, mas não de forma direta. Queria pegá-los no flagra, queria evidências incontestáveis. Passei a frequentar mais o estúdio da Stellar sem avisar, sempre com desculpas plausíveis. Queria mostrar uma música nova, tinha dúvidas sobre o contrato, precisava buscar equipamento. Rodrigo sempre me recebia bem, mas percebia que ficava desconfortável com minhas visitas não agendadas. Numa dessas visitas, consegui uma informação crucial.
A recepcionista, sem perceber, me disse que Letícia tinha estado lá na terça anterior. Quando perguntei se ela tinha ido para alguma reunião da banda, a moça ficou confusa. Não, ela veio sozinha, para a reunião do projeto solo dela. Projeto solo. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. Projeto solo? Repeti, tentando parecer casual. Ah, desculpa. Achei que você soubesse. Ela está desenvolvendo um trabalho individual com o Rodrigo. Saí de lá com as pernas bambas. Projeto solo usando o quê? Letícia não compunha. Não tinha material próprio. A menos que estivesse usando minhas composições. Naquela noite fui direto ao ponto com ela. Preciso te perguntar uma coisa. E quero que seja honesta comigo. Ela me olhou com uma expressão cautelosa. Você está trabalhando num projeto solo com o Rodrigo? Percebi o momento exato em que ela decidiu mentir. Houve uma pausa, um cálculo rápido, e então ela respondeu. Quem te disse isso? Isso é um sim? É. É uma possibilidade que estamos explorando, mas ainda não é nada concreto. Usando que material? Algumas ideias que eu desenvolvi. Que ideias? Você não compõe. Estou aprendendo, e tenho algumas letras antigas que escrevi. Mentira. Eu conheci a Letícia há mais de 1 ano. Nunca tinha visto ela escrevendo nada. Nunca tinha ouvido nenhuma composição original dela. Posso ver essas letras? Estão no estúdio. Ainda são rascunhos. Então vamos lá buscar agora. Agora? Está tarde, o estúdio está fechado. Rodrigo me deu a chave. Posso entrar a qualquer hora. Vi o pânico passar rapidamente pelos olhos dela. Não precisa ser hoje. Posso te mostrar amanhã. Por que não hoje? Porque não estão prontas ainda. Estou com vergonha. Era mentira atrás de mentira. E eu sabia que se continuasse pressionando, ela inventaria mais desculpas. Foi nesse momento que decidi partir para a ação drástica. Se não conseguia a verdade perguntando, ia descobrir de outro jeito. Na manhã seguinte, quando ela saiu para trabalhar, fui para o estúdio da Stellar. Usei a chave que Rodrigo realmente tinha me dado, para caso de emergência, e entrei sozinho no prédio. Fui direto para o estúdio de gravação. Sabia que eles guardavam as demos e os materiais de trabalho lá. Comecei a procurar por qualquer coisa relacionada ao projeto da Letícia. Encontrei numa pasta etiquetada com o nome dela. Letícia Santos, álbum solo, demos e arranjos. Abri a pasta e meu mundo desabou. Eram as minhas músicas. Todas elas. Mas com arranjos diferentes, com algumas letras modificadas e com os créditos atribuídos a ela. Cicatrizes Invisíveis tinha virado Marcas do Tempo. Amanhecer Novo tinha virado Recomeço. Solidão Urbana tinha virado Cidade Vazia. Pequenas mudanças nos títulos e nas letras, mas a essência, a melodia, a estrutura, tudo era meu. Completamente meu. E nos papéis do contrato, o nome dela aparecia como compositora e intérprete principal. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Sentei no chão do estúdio e chorei. Chorei de raiva, de decepção, de humilhação. A mulher que eu amava tinha roubado minha alma e transformado em produto comercial. Peguei o celular e fotografei todos os documentos. Cada página do contrato, cada demo, cada letra modificada. Precisava de evidências para o que ia fazer em seguida. Quando terminei, ouvi vozes no corredor. Era Rodrigo chegando com alguém. Rapidamente guardei tudo no lugar e saí pela porta dos fundos. Cheguei em casa ainda em estado de choque. Letícia estava na sala, assistindo TV como se nada estivesse acontecendo. Como foi seu dia? Ela perguntou sorrindo. Olhei para ela e percebi que não conhecia mais a pessoa que estava na minha frente. A mulher que eu amava nunca tinha existido de verdade. Foi revelador, respondi. Não disse mais nada. Só fui pro quarto, peguei o violão e comecei a escrever a primeira música do meu álbum de vingança. Aquela noite escrevi Parasita. E enquanto escrevia, ela estava na sala, provavelmente planejando o próximo passo para me destruir. Mas eu já tinha decidido. Quem ia ser destruído não era eu. 3 meses depois, eu tinha 12 faixas prontas, 12 bombas que iam explodir na cara deles. Cada música era uma peça do quebra-cabeça da traição, com datas exatas, conversas reais, detalhes que só quem viveu poderia saber. A primeira faixa se chamava Parasita. Falava sobre alguém que se alimenta do talento alheio, que cresce sugando a criatividade de outro. Tinha uma linha que dizia: Você cantou minha dor como se fosse sua, transformou meu sangue no seu ouro. Era impossível não entender sobre quem eu estava falando.
A segunda era março de 2024. Exatamente o mês que ela assinou o contrato solo pelas minhas costas. A letra descrevia cada detalhe daquele dia, inclusive a cor da blusa que ela usava na reunião. Mas a que mais me orgulhava era a 8ª faixa. Quinta-feira no estúdio. Eram os diálogos exatos que ouvi na conversa deles, transformados em música. Cada palavra que ela falou sobre mim, cada risada, cada plano. Tudo ali, rimado e melodioso. O problema era como lançar isso. Eu não tinha gravadora, não tinha dinheiro para produção profissional, não tinha esquema de divulgação, mas tinha algo que eles não esperavam: a internet. Decidi fazer tudo caseiro. Gravei as músicas no meu quarto com o mesmo equipamento básico que sempre usei. Mixei eu mesmo, masterizei como deu. Não era perfeito tecnicamente, mas era real, era cru, era verdadeiro. Criei perfis anônimos em todas as redes sociais. Não queria que soubessem que era eu até a hora certa. Comecei postando teasers, trechos pequenos das músicas com legendas provocativas. E se eu te contasse que sua artista favorita não escreveu nenhuma das músicas que você ama? Você conhece a história real por trás dos sucessos da Letícia Santos? Os posts começaram a viralizar organicamente. As pessoas ficaram curiosas, começaram a especular. Em 2 semanas, eu tinha conseguido uma base de seguidores ansiosos para saber a verdade. Foi aí que larguei a primeira bomba. Lancei Parasita numa segunda-feira de manhã, junto com um texto explicando resumidamente o que tinha acontecido. Não dei nomes ainda, mas deixei pistas suficientes para quem conhecia a história da minha antiga banda conseguir conectar os pontos. Em 6 horas, a música tinha 50 mil visualizações. Em 12 horas, era trend no Twitter. As pessoas começaram a investigar, a comparar as letras das minhas músicas com as do álbum da Letícia. Os fãs mais espertos já tinham descoberto tudo. O telefone não parava de tocar. Rodrigo me ligou desesperado. Que merda você fez, cara? Tira essa música do ar agora. Por quê? É minha música feita com minhas experiências. Você está difamando a Letícia. A gente vai processar você. Processa. Vai ser divertido explicar na justiça como vocês roubaram minhas composições. Desliguei e bloqueei o número dele. Letícia tentou me procurar também. Mandou mensagem, apareceu na minha casa, tentou de tudo, mas eu não quis conversar. Já tinha falado tudo o que precisava falar através da música. A cada dia eu lançava uma nova faixa, e a cada dia a história ficava mais clara para o público. As pessoas começaram a boicotar o álbum dela, a questionar a autenticidade das composições. Influenciadores fizeram vídeos analisando as semelhanças entre minhas letras antigas e as músicas que ela havia composto. O ponto de virada veio quando um podcaster famoso me convidou para contar a história completa. Era o Papo Reto, um dos maiores do Brasil. O cara tinha mais de 2 milhões de ouvintes por episódio. Topei na hora. No dia da gravação, levei todas as provas, contratos, mensagens, gravações que eu tinha feito escondido nos últimos tempos. Estava nervoso, mas determinado. O apresentador foi direto ao ponto. Então você está dizendo que a Letícia Santos roubou todas as suas composições? Não só ela. Foi um esquema elaborado envolvendo a gravadora também. Passei 2 horas detalhando tudo. Mostrei as evidências, toquei trechos das minhas gravações originais, comparei com as versões que ela lançou. Foi devastador. Mas o melhor momento foi quando tocaram Quinta-feira no estúdio, ao vivo. A música que reproduzia exatamente a conversa que ouvi no estúdio. Quando chegou na parte onde ela falava "Ele não é nada sem mim", dava para ouvir o silêncio no estúdio. O podcast foi ao ar numa sexta-feira à noite. Em 24 horas, tinha mais de 5 milhões de visualizações só no YouTube. Os comentários eram impiedosos. As pessoas estavam revoltadas com a traição, solidárias comigo. No sábado de manhã, acordei com uma ligação do meu advogado. A Stellar Records tinha rompido o contrato com Letícia durante a madrugada. Não quiseram se associar ao escândalo. No domingo, João e Marcos me procuraram. Eles tinham sido cortados do esquema também, mas não sabiam dos detalhes da traição. Ficaram chocados quando contei tudo. Cara, a gente sempre desconfiou que tinha algo errado, disse João. Mas nunca imaginamos que fosse tão elaborado. Marcos estava visivelmente abalado. E nós? A gente também foi usado? Vocês foram peões como eu. A diferença é que eu era o peão que produzia o que eles queriam roubar. Na segunda-feira, o escândalo já estava em todos os portais de notícia. Cantora acusada de roubar composições vira piada na internet. O maior caso de plágio da música brasileira. Como uma artista construiu a carreira em cima de mentiras. Letícia tentou uma última cartada. Deu uma entrevista para um programa de TV tentando se defender, dizendo que tudo não passava de vingança de ex-namorado rejeitado. Mas ninguém acreditou.
As evidências eram incontestáveis. A entrevista foi um desastre. O apresentador foi duro nas perguntas. Confrontou ela com as provas que eu tinha apresentado. Ela gaguejou, se contradisse, acabou admitindo que, talvez, tivesse exagerado no seu papel criativo. Foi o último prego no caixão da carreira dela. Hoje, 6 meses depois, eu toco sozinho. Não em bares vazios como antigamente, em casas de show lotadas, com pessoas cantando as músicas que eu realmente escrevi. Meu álbum A Verdade Nua e Crua chegou ao primeiro lugar nas plataformas digitais. Recebi propostas de várias gravadoras, mas prefiro manter minha independência. Aprendi que quando você entrega o controle da sua arte para outros, pode perder ela completamente. Letícia desapareceu da mídia. Soube que estava tentando recomeçar em outro estado, mas a internet não esquece. Qualquer lugar que ela tenta se apresentar, as pessoas lembram da história. João e Marcos montaram uma banda nova. A gente ainda se fala, mas nunca mais tocamos juntos. Algumas traições cortam laços para sempre. Às vezes me perguntam se eu não me arrependo de ter exposto tudo publicamente, se não foi muito cruel. A resposta é simples. Eles que começaram cruel. Eu só terminei o jogo com as regras que eles criaram. Minha música sempre foi sobre verdade, sobre sentimentos reais. E a verdade é que quem tenta construir sucesso em cima da mentira, uma hora se fode. Pode demorar, pode ser doloroso para quem está sendo enganado. Mas no final, a verdade sempre vem à tona. E quando vem, ela vem cantando. O que aconteceu depois do podcast foi além de qualquer expectativa que eu pudesse ter. A história não ficou restrita apenas ao Brasil. Blogs internacionais de música começaram a cobrir o caso, chamando de o maior escândalo de plágio da América Latina. Influenciadores gringos fizeram vídeos reagindo ao meu álbum, traduzindo as letras e explicando a situação para os seguidores deles. A música Quinta-feira no Estúdio viralizou globalmente. Não pelas melodias ou pela produção, mas pela história crua que contava. As pessoas ficaram fascinadas pela ideia de alguém usar a própria arte como arma de vingança. Um mês depois do escândalo explodir, recebi uma ligação inesperada. Era de um advogado de entretenimento de São Paulo, oferecendo representação gratuita numa ação contra a Stellar Records e Letícia. Seu caso é sólido, ele disse. Temos evidências mais que suficientes para provar violação de direitos autorais e apropriação indébita. Aceitei na hora. Não era só sobre dinheiro, embora eu merecesse receber pelos direitos das minhas composições. Era sobre justiça oficial, não só a justiça poética que já tinha acontecido. O processo durou 8 meses. Durante esse tempo surgiram outros detalhes da conspiração que eu nem imaginava. Descobrimos que Rodrigo e Letícia tinham planejado tudo desde o 2º mês dela na banda. Tinham documentos provando que eles sabiam exatamente quais músicas iam adaptar e como iam contornar as questões legais. O pior foi descobrir que João e Marcos também iam ser descartados depois do 2º álbum da Letícia. O plano era usar as composições mais comerciais, estabelecer ela como artista solo de sucesso e depois cortar todos os laços com a banda original. João ficou devastado quando soube. Cara, a gente era família. Como ela conseguiu fingir por tanto tempo? Marcos teve uma reação mais filosófica. Talvez ela nunca tenha fingido totalmente. Talvez ela realmente gostasse da gente, mas gostasse mais ainda da possibilidade de sucesso. Não sei qual das duas hipóteses é pior. Durante o processo, tentaram me oferecer acordos várias vezes. Primeiro foi a Stellar Records, querendo resolver tudo financeiramente sem admitir culpa. Depois foi a própria Letícia, através dos advogados dela, oferecendo uma quantia generosa em troca do meu silêncio. Rejeitei todas as ofertas. Não era sobre dinheiro, era sobre precedente. Era sobre mostrar que artistas não podem ser explorados dessa forma, que criatividade não é commodity que se rouba sem consequências. O julgamento foi um espetáculo. A imprensa lotou o tribunal. Câmeras de TV, jornalistas, curiosos. Letícia chegou de óculos escuros e máscara, tentando se esconder. Rodrigo veio com uma equipe de 5 advogados. Eu fui sozinho, com meu advogado e meu violão. O momento mais dramático foi quando pediram para eu tocar as versões originais das músicas no tribunal. Toquei Cicatrizes Invisíveis, exatamente como escrevi, 3 anos antes de conhecer Letícia. Depois tocaram a versão que ela gravou. A diferença era gritante, não só nas palavras, mas na alma da música. O juiz percebeu na hora. Não há dúvida de que a composição original é do requerente, ele disse. As modificações feitas pela requerida não são suficientes para caracterizar nova autoria. Ganhamos em todas as instâncias. Letícia foi condenada a me pagar indenização por danos morais e materiais.
mais uma porcentagem de todos os lucros que ela teve com minhas composições. A Stellar Records foi obrigada a retirar o álbum dela de circulação e a publicar uma retratação oficial, mas a melhor parte da vitória não foi financeira. 2 meses depois da sentença, recebi uma mensagem numa rede social. Era de uma garota de 16 anos, de uma cidade pequena do interior. Seu álbum salvou minha vida. Eu estava sendo manipulada por um namorado que roubava minhas ideias para trabalhos da escola e se passava por inteligente. Quando ouvi Parasita, percebi que não estava sozinha. Terminei com ele e agora estou focando em mim mesma. Obrigada por ter coragem de contar sua história. Recebi centenas de mensagens parecidas. Pessoas que se identificaram com a traição, que encontraram força na minha música para enfrentar situações similares. Artistas que estavam sendo explorados e que, inspirados na minha história, tiveram coragem de se posicionar. Percebi que minha vingança tinha se transformado em algo maior. Um movimento de conscientização sobre exploração na indústria criativa. Hoje, 3 anos depois, tenho uma carreira sólida como artista independente. Lancei mais 2 álbuns, sempre mantendo total controle sobre minha obra. Tenho uma gravadora própria, pequena mas honesta, onde ajudo outros músicos a manter seus direitos. Letícia tentou voltar ao cenário musical 2 vezes. Na primeira, lançou um EP com composições que ela realmente escreveu. A música era medíocre, sem alma, vendeu menos de 1000 cópias. Na segunda tentativa, mudou de nome artístico e tentou recomeçar em outro estado. Mas a internet não esquece. Em 3 dias, os fãs descobriram e ela teve que cancelar a turnê. Soube que ela trabalha hoje numa loja de roupas no interior de Minas. Parte de mim sente pena. Outra parte lembra da frieza com que ela planejou me destruir. Rodrigo foi demitido da Stellar Records 1 semana depois da sentença. Tentou abrir uma produtora independente, mas nenhum artista quis trabalhar com ele. A reputação dele na indústria ficou destruída. João e Marcos montaram uma banda nova e estão indo bem. A gente se fala esporadicamente, mas nunca mais tocamos juntos. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas permanentes. O estúdio onde tudo começou ainda existe. Passo lá às vezes quando estou visitando minha avó. O atual dono deixa jovens ensaiarem de graça, igual ao que acontecia comigo. Gosto de ver a nova geração lutando pelos sonhos, esperando que aprendam com minha história a não confiar cegamente em quem promete facilitar o caminho. Porque aprendi uma coisa: quando alguém oferece para tornar seu sonho realidade sem esforço, desconfie. Sonhos verdadeiros se constroem com trabalho, honestidade e às vezes com muita dor. Mas quando você constrói algo de verdade com sua própria alma, ninguém pode tirar isso de você. Podem tentar roubar, podem conseguir por um tempo, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando vem, ela vem cantando alto o suficiente para todo mundo ouvir. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima história.